quero abordar com vocês nessa feita um tema, parece ser polêmico, mas é um tema mais atual de todos, né? Sobre os finais dos tempos. Para a gente entender e se posicionar, né? Que muitas coisas que nós estamos fazendo está fora do tempo, não é verdade? Não é tempo de perder tempo. Apocalipse 10 diz que nós não temos muito tempo, os dias são abreviados, o tempo passa muito depressa. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz que é hora. Sabemos em que tempos estamos vivendo, é hora de despertar do sono. Então nós temos que entender o seguinte, que existe tempo e tempos, né? Tempo é o que nós temos e tempos é o que Deus tem, né? O tempo, nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta, não sabemos. O Salmo 89 diz que os mais fortes chegam aos 80. Eu estou falando apenas da questão de idade, de vida, né? 70 é o limite, os mais fortes chegam aos 80. Mas nós estamos no fim dos tempos. Eu quero provar para você na Bíblia e na matemática de Deus que nós estamos agora nos últimos dias, né? Embora Marcos 13:32, Jesus disse: quanto ao dia, ao ano, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho não sabe, somente o Pai, né? Só o Pai sabe. Muitos colocaram datas, né? Muitas religiões, né? Pretensas revelações, profetadas que não era profecia, que marcaram datas, subiram em cima do telhado, com vestido de túnica branca, com palmo na mão, achava que Jesus ia voltar, e várias religiões colocaram, né? Os adventistas, Testemunho de Jeová, colocaram o dia que o Senhor ia voltar. Até hoje tem pessoas que tentam colocar uma data, mas está muito claro lá em Marcos 13:32 que nós não sabemos o dia nem a hora, né? Mateus 24:41 ele diz: se o pai de família soubesse que hora viria, né, o ladrão, né? Assim também será a volta do Filho do Homem. Quando menos esperar, ele vai voltar. Porque lá em Atos capítulo 1, versículo 9, quando Jesus ascendeu ao céu, subiu ao céu, o anjo disse para o povo: vocês estão olhando admirado, da mesma forma que ele está indo, ele vai voltar. Mas nós temos que entender, eu quero ler um texto aqui para você, em Daniel capítulo 12, versículo 4, que diz assim: quanto a ti, Daniel, guarda isso secreto e conserva esse livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele reconhecerem verão aumentar o seu conhecimento. No capítulo 12, no versículo 13, está assim: quanto a ti, vai até o fim, tu repousarás e levantarás para receber tua parte da herança no fim dos tempos. Tudo que tem começo tem fim. Eclesiástico 7:40 fala: lembra do fim e não pecarás, né? Todos os sinais são evidentes, né? Nós estamos muito claros. Lucas 12:54, 12:56, a partir do 54, mas no versículo 56 ele diz: hipócritas, vocês conseguem distinguir os sinais do tempo? Quando vai chover, quando vai estiar, o céu vai se abrir, né? Então, as pessoas que estudam, né, o tempo, né, os astrônomos, né, os astrólogos também, né, sabem, e as pessoas mais matutas, mais experientes, que moram na roça, nem usa relógio, olha para o sol e vê a hora, eles sabem os sinais, né? O tempo está nublado, está carregado, hoje o céu está estrelado, amanhã vai ter sol. Então isso aí é um tempo, mas não conseguimos distinguir os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são muito claros, meu irmão. Nós estamos no limite. Mateus 24, né? Quando eles chamaram Jesus para apreciar o templo, Jesus disse: isso não ficará pedra sobre pedra. E aí eles perguntam: Senhor, quando será o fim do mundo? E será o fim de todas as coisas, os sinais à sua volta. E Jesus faz uma lista, né? É necessário que isso aconteça. Terremoto, né? Lucas 21 fala do bramido do mar, né? A criação geme, a inversão de valores. E lá em Mateus 24 fala de fome, peste e grande desgraça.
Não está acontecendo isso também já? Não está, né, irmão? Cada dia parece uma coisa diferente, né? Essa pandemia, esse vírus maldito, esse inimigo invisível, uma nuvem de gafanhotos e tantas coisas, tempestade, manifestação na natureza, e nós estamos percebendo guerra, rumores de guerra, fome, peste, e uma série de coisas, o crescimento da iniquidade, o esfriamento do amor, as pessoas trocam presença por presente, né? As pessoas estão virando uma máquina, é a ideia da nova era, que o homem se torna um número, mas a palavra de Deus diz que o nosso nome está escrito na palma da mão do Senhor, e o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, é o que diz Apocalipse, Daniel capítulo 12, que é um tipo de Apocalipse interessante. Se você quer entender Apocalipse, estuda também Daniel, porque os textos se repetem de Apocalipse e Daniel, é muito claro. Se eu fosse dizer aqui no Antigo Testamento, o livro apocalíptico, mais apocalíptico é o livro, é o profeta, é a profecia de Daniel. Nós estamos num tempo que está acontecendo, está realmente acontecendo todas as profecias de Apocalipse. Nós estamos na iminência da volta gloriosa de Cristo. Ele voltará, Apocalipse 7 diz que todos os olhos o verão, né? Uma coisa é vê-lo, outra coisa é subir com ele. Nós estamos aqui nos últimos dias e Deus disse para o profeta Daniel: o que você vê, escreve, né? O mesmo ele diz para João evangelista na ilha de Pátimo, né? O livro de Apocalipse: mas escreve, guarda secreto esse livro lacrado até o tempo final. Guarda bem isso, o livro foi lacrado até o tempo final. É por isso que no tempo de Samuel não tinha profeta, não tinha revelação. É por isso que houve um período antibíblico, um período negro da história, que não tinha profeta, não tinha alguém que representasse Deus na terra. Hoje temos uma igreja profética, mas em Apocalipse capítulo 5, João está na ilha de Pátimo chorando, dizendo: quem que vai abrir o livro? O anjo aparece para ele e diz: por que choras? Ele está chorando porque não encontra alguém que vai abrir o livro. Aí o anjo disse para João: não chores, Deus já encontrou alguém que vai abrir o livro, o leão da tribo de Judá. Eu acredito comigo, quando Jesus deu um brado na cruz, Mateus 27:51, o livro se abriu, meu irmão, o véu se rasgou, não é verdade? E aí é o tempo da revelação, o tempo da graça. Jesus inaugurou o tempo da graça. Nós não podemos ficar sem graça e na desgraça, porque nós estamos no tempo da graça. Nós precisamos entender isso. Então Daniel, ele escreveu, ele fechou o livro, mas João abriu, porque era o tempo de abrir. Nós estamos no tempo da abertura, o céu está escancarado. Eu quero que você entenda uma coisa, pela matemática de Deus, para você entender uma coisa. Tem de Adão até Abraão, aproximadamente 2000 anos se passaram. De Abraão até Cristo Jesus, 2016 anos, pela conta dá 4.000, vamos arredondar para 4.000, o Salmo 89, 10, e o Salmo 89, e 2 Pedro capítulo 3, fala que 1000 anos é como se fosse um dia. Então vamos entender como se fosse um dia, 1000 anos. Foram 4.000 anos, os 4 primeiros dias. 7 é a totalidade. 7 é o número da perfeição. É o número da totalidade de Deus. É o número de Deus, é o número 7. Você vai ver na Bíblia vários números 7 que não dá tempo agora de relatar. Mas os 4 são os primeiros 4 dias. Quando Jesus inaugura a plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, ele inaugura os últimos tempos, e os 2 últimos dias, o 5º e o 6º, de Cristo até agora, 2020 anos, vamos arredondar para 2000 anos, 2 dias, então 4 mais 2, 6, terminamos o tempo nosso, nós estamos entrando já no tempo de Deus. Deus não está demorando, Deus não está atrasando, como diz 2 Pedro capítulo 3, ele está esperando, aguardando o cumprimento, para que outros também morram pelo Evangelho. O martírio está voltando, nós estamos no tempo do martírio branco, é verdade, uma perseguição, sim, muito grande ao cristianismo, né? O Estado Islâmico, e muitas perseguições contra o cristianismo, mas no último dia, Jesus vai voltar
para buscar a sua noiva, a sua igreja, sem mancha e sem ruga. Esse é o 7, é o que diz Joel 3, o temível, o glorioso dia do Senhor, né? Quando Joel capítulo 3 fala, naqueles dias, ele está falando dos últimos 2 dias, antes que venha o glorioso, o temível, o terrível dia, o último dia, que é a volta de Cristo. É interessante que das maiores profecias do Antigo Testamento, uma é para Cristo, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus vem do deserto, ele foi batizado por João no Rio Jordão, vai para o deserto, o Espírito leva ele para vencer o tentador e a tentação. Ele entra na sinagoga no dia de sábado, ele pega o pergaminho, o papiros da mão do ministro. Isaías 61, ele diz, hoje, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, me consagrou pela unção, para libertar os cativos, pôr em liberdade o prisioneiro, devolver o ao cego, anunciar o ano da graça da parte do Senhor. E ele diz assim, quando ele entrega de volta para o ministro o pergaminho, ele diz, hoje está se cumprindo esta profecia. Mas tem a profecia de Joel, capítulo 3, que é para nós, né? Joel 3 fala, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E aí Pedro, na primeira pregação de Pedro, a partir do Pentecostes, Atos 2,17, ele diz, acontecerá nos últimos dias. Ele estava dizendo, já está acontecendo. Eu quero que você entenda muito bem isso, porque Isaías 65,17, Deus fala assim, eis que vou criar um novo céu, uma nova terra. Isaías 65,17. Mas em Apocalipse 21, ele diz, eis que vejo um novo céu e uma nova terra. Todas as profecias se cumprem em Cristo. Cristo é o autor da salvação. Ele é o autor do projeto de Deus. O Pai planeja a salvação, Cristo executa, o Espírito revela. Entende? Jesus consumou. Quando ele diz está consumado, sacramentado, ele trouxe a salvação para todos que crêem. Não serão condenados. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Amados, nós precisamos entender o seguinte, eu falei de 2 dias, 2000 anos, lembra da passagem de Lucas 10, 25, o bom samaritano, alguém descia de Jerusalém para Jericó e caiu, passou o sacerdote, o levita, mas o bom samaritano não passa, ele pega o ferido, ata com azeite a ferida, põe nos seus ombros, na sua própria montaria e leva para a hospedaria e deixa 2 denários, a palavra a Eucaristia, um para um dia, outro para outro dia. Eu entendo bem isso, e ele diz, quando eu voltar, se faltar alguma coisa, eu vou te restituir, vou te pagar, né? Eu vou te restituir para você, eu vou devolver, eu vou te honrar a promessa, né? É o que diz também Apocalipse 12, quando foi dado 2 asas para a mulher, para fugir para o retiro, longe do alcance da serpente, 2 asas, a palavra Eucaristia, né? A presença real de Cristo, sacramental, e o verbo divino, João capítulo 1, o verbo era Deus, estava junto de Deus. E olha que interessante o que está escrito aqui na primeira carta de Pedro, para provar isso para você. Ele diz assim, para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada para vós no céu, para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para manifestar nos últimos tempos. A salvação já estava pronta, já estava no coração do Pai, o projeto. Para ele o passado e o futuro é presente, né? Ele não conjuga, ele não tem o mesmo relógio que nós, esse negócio de ontem e amanhã, né? Deus está presente em todo momento, em todo lugar, onisciente, onipresente e onipotente. E aqui diz muito claro, virando a página, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz, o Cordeiro Imaculado, que é Cristo, e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo, e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Ele então só se manifestou, Jesus era o verbo, ele existia na dimensão de Deus. A Bíblia diz em João 4,24 que o Pai, Deus, é Espírito. Então a palavra, o verbo, estava no mundo espiritual, e ela só entrou nos últimos tempos, na plenitude dos tempos, ele foi encarnado no ventre de Maria Santíssima, para que ele pudesse ser 100% homem e 100% Deus, assumir nossa condição, né?
ser reconhecido como pecador, mas sem pecar, né? Ele se fez pecado sem pecar. Ele é a primícia dos que morreram, ele é o penhor da nossa ressurreição. Atos 4:11 diz que ele é nome sobre todo nome, aleluia, e ele é o Senhor do céu e da terra. Diz Filipenses que toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Em Hebreus também, queridos, em Hebreus tem uma palavra que fala muito bem sobre isso. É muito claro essa palavra de Hebreus, diz assim, amados, no capítulo 9, no versículo 26, do contrário, seria necessário padecer muitas vezes, desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez, está falando de Cristo, no final dos tempos, para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Entende? Então aqui está muito claro que Cristo, ele apareceu, ele se manifestou, ele estava em mistério, era o segredo da profecia. Ele ficou 30 anos na vida oculta, ele deu um dízimo de 30, ele deu 3. O que ele fez em 3 anos, nós não fazemos na vida inteira que nós temos, né? Então está muito claro na Bíblia que nós estamos nos últimos tempos, o esfriamento do amor, o crescimento da iniquidade, a devassidão implantada na terra, né? A rebeldia da criação, né? A intolerância do ser humano. O homem está mostrando quem ele é. Malaquias 3,18, eis que vereis a diferença, está mostrando agora se é do bem ou se é do mal. A erotização precoce das crianças, não é verdade? Nós estamos vendo a abominação, a desolação dos lugares santos. A Bíblia diz que é hora, é o momento, Apocalipse 13:9, diz assim, meu querido, diz assim, olha, esta é a ocasião para a constância e a confiança dos santos. Não é para colocar medo, é para se colocar no tempo. Não dá para ficar juntando tesouro na terra. É momento de investir na obra de Deus, investir no ministério, crescer na estatura de Cristo, entrar na maturidade, buscar o conhecimento. Não é hora de abaixar a guarda, nem depor as armas. É momento de se colocar diante de Deus e adorar em espírito e em verdade. Jesus vai voltar para te buscar, mas tem que estar preparado. Vai chegar um momento que não vai haver mais o espírito de arrependimento, não vai ter momento agora, vai chegar um momento que você vai procurar o Cristo e ele subiu ao céu, é verdade, ele voltará sim, para julgar os vivos e os mortos, como diz lá em Apocalipse capítulo 20, no juízo final. Mas esse momento é o momento oportuno de buscar a Deus. Entrega seus caminhos a ele, como diz o salmista, põe a tua delícia no Senhor, espera nele e tudo mais ele fará. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por esse filho, essa filha querida que está diante do teu altar agora. Eu não conheço ela, mas o Senhor sabe tudo, porque a palavra não chegou na boca, o Senhor sabe o que ela vai dizer. O Senhor não faz leitura labial, o Senhor faz leitura do coração. Samuel 16, o homem vê a face, mas o Senhor vê o coração. Abençoa esta vida, Pai, tira dela, do coração dela e de nossa casa e de todos nós, aquilo que foi implantado pelo maligno, o joio. Nós queremos ser trigo de Deus, queremos ser diferente, fazer diferença, queremos, meu Deus, ser um sinal da tua presença, canal de bênção, instrumento de amor, de valor, profetas dos últimos dias, operário da última hora. Unge e levanta homens e mulheres para servir o teu evangelho, homens sinceros, mulheres guerreiras, que todos sejam consagrados, destemidos e valorosos, cheios do Espírito Santo, para declarar o fim do reino de Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Ele vai ser preso, ele vai ser solto, mas com o sopro da boca de Cristo, ele vai para o inferno. E espero que o seu nome e o meu esteja escrito no céu. Que Deus te abençoe grandemente. Até uma próxima pregação, em nome de Jesus. Deus abençoe.